A fantasia sempre foi um dos gêneros mais fascinantes. Quem nunca se sentiu imerso em um mundo onde o impossível acontece? Onde montanhas flutuam, feitiços mudam a realidade e algo completamente novo nos espera a cada página. Mas ultimamente eu sinto que eu perdi um pouco dessa sensação mágica em ler uma obra de fantasia. No ocidente, o foco está mais nos filmes de super-herói. E mesmo as séries de fantasia mais populares, elas tendem para um lado mais sombrio. E não é como se eu não gostasse disso. Game of Thrones, por exemplo, é uma ótima série. Mas e aquela sensação de descoberta, aquela magia que a gente tinha, por exemplo, ao ver Harry Potter pela primeira vez? No mundo dos animes e mangás, a fantasia existe de sobra. Mas é aí que esbarramos em um grande problema. A maioria das obras são isekais. E sinceramente o gênero já ficou saturado. É sempre aquele mesmo mundo medieval genérico, o protagonista que morre e renasce super forte, que começa ali numa vila qualquer. Existem exceções, é claro, a gente tem animes isekais muito bons. Mas a falta de criatividade nessas novas obras me incomoda muito. Mas foi em meio a essas obras que eu encontrei um mangá que mudou tudo. Um mangá que trouxe de volta aquela sensação de descoberta, de poder apreciar aquela magia, de como tudo era novidade. E o nome desse mangá é o Witch Hat Atelier. E é por isso que nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês o que faz o Witch Hat ser uma obra tão incrível. Se tem algo que chama a atenção logo de cara em Witch Hat, é a arte. Mas quando eu digo que a arte desse mangá é bonita, eu não tô falando só naquele sentido clássico de uma boa obra bem desenhada. Existem muitos mangás com um visual impressionante, mas poucos conseguem transportar você completamente para dentro do universo como esse faz. E por quê? O que torna o Witch Hat tão especial visualmente? A verdade é que a autora desse mangá, ela não segue o estilo tradicional dos mangás modernos. Em vez disso, ela utiliza uma estética que lembra aquelas ilustrações clássicas que a gente encontra nos livros de contos de fadas antigos. Cada página ela é incrivelmente detalhada, com traços delicados, texturas ricas e uma composição que remete às obras renascentistas. A maioria dos mangás usa uma escultura de painéis relativamente padrão, quadrados, retângulos, algumas variações estéticas aqui e ali, mas nada que realmente chame muita atenção. Já o Witch Hat Atelier faz algo diferente. Aqui os painéis fazem parte da história, de uma maneira mais orgânica. Os personagens eles interagem com os quadros. As bordas das páginas são detalhadas com um nível de detalhe raramente visto nesse tipo de obra. E muitas cenas parecem ilustrações completas, que poderiam estar expostas em um museu de tão bonitas. Algumas páginas possuem molduras tão elaboradas que parecem obras de artes independentes. Em vez de um simples fundo branco ou preto, a autora cria elementos decorativos que enriquecem cada cena, tornando a experiência de leitura algo quase cinematográfico de tão belo. Caso você já tenha lido Jujutsu Kaisen, você deve se lembrar daquele painel icônico em que o lutador está tão concentrado que a saliva escorre pelo seu rosto e se transforma em um painel dentro do próprio quadro. Isso é um exemplo de criatividade na composição visual. Agora imagine isso o tempo todo. É isso que o Witch Hat faz. Cada página tem um design cuidadoso que vai além do que nós estamos acostumados a ver de mangás convencionais. Agora, imagine que você está sentado na sua casa, você pega o mangá, abre as páginas e você vê uma ilustração grandiosa, onde a perspectiva faz você sentir que você está dentro daquele mundo. Temos cidades cheias de torres detalhadas, florestas encantadas, mares de nuvens e bibliotecas gigantescas repletas de livros misteriosos. Tudo isso é desenhado com um nível de precisão que faz você querer passar minutos analisando cada detalhe antes de virar para a próxima página. E não vai pensando que é só na arte que o Witch Hat se destaca. Na verdade, o que realmente cativa é como a história é contada.
como você desenvolve os personagens e aquele senso de descoberta que a obra traz. Por meio dela, a gente consegue se sentir na pele da protagonista, que está aprendendo um novo mundo, e a gente se sente aprendendo junto com ela. O meu objetivo aqui não é trazer grandes spoilers sobre a obra, então eu apenas vou contar do que se trata a história para que você entenda um pouco melhor do que eu estou falando. A história começa com uma garota chamada Coco. Ela é uma menina comum, filha de uma costureira, que sempre sonhou em ser uma bruxa. Mas no mundo dela, existe uma regra inquebrável. Ou você nasce com magia, ou nunca poderá usá-la. Por toda a vida, a Coco acreditou nisso, e ela faz com que a gente também acredite. Mas como qualquer criança fascinada pelo desconhecido, ela se pergunta: e se houvesse um jeito, se tivesse uma forma de eu aprender magia? Tudo muda quando um misterioso bruxo chamado Kifri chega na cidade. Ele tem um ar enigmático, ele veste roupas sofisticadas e usa uma magia para consertar uma carruagem voadora que estava quebrada. Coco, maravilhada com aquilo, vê aquele momento como a confirmação de que existe um mundo incrível além de sua realidade. Mas é a razão de que existe um mundo incrível além de sua realidade. Mas é aí que entra um detalhe crucial para a história. Ela vê um mago desenhando um círculo com alguns símbolos para conjurar o seu feitiço. Ao ver essa cena, Coco se lembra de um livro estranho que recebeu na infância, dado por um homem encapuzado. Ele dizia que era um livro de figuras, mas dentro havia símbolos meio estranhos. Movido pela curiosidade e pela tentativa de reproduzir os símbolos que ela viu o bruxo usar, ela acaba utilizando um desenho desses que estava no livro. Entretanto, para sua surpresa, realmente funciona. A magia que ela sempre pensou ser impossível se torna real diante dos seus olhos. Mas isso também veio com preço. Sem entender os riscos do que estava fazendo, a Coco ativa um feitiço proibido e transforma sua própria mãe em pedras. Em questão de segundos, aquele sonho de criança de poder utilizar magia acabou em um desastre. E é dessa forma que começa a jornada da nossa protagonista. Ela não apenas se torna uma bruxa por querer aprender magia, mas agora ela tem um objetivo de encontrar uma forma de trazer sua mãe de volta. E é nesse ponto que entra um dos aspectos mais interessantes da história, o segredo por trás da magia. Desde o início é evidente que algo está sendo escondido do filme. Todos acreditam que a magia é um dom inato, mas Coco prova que isso não é verdade, que qualquer pessoa pode desenhar um feitiço e conjurar magia. Então por que essa informação foi ocultada? A resposta é simples. Poder sem controle é perigoso. Os bruxos desenvolveram um sistema rígido de ensino para impedir que os feitiços perigosos caiam em mãos erradas. Mas essa regra absoluta também abre espaços para questionamento. Quem decide quem pode ou não aprender magia? Existe um grupo que controla esses conhecimentos de propósito? O que mais está sendo escondido da gente? Ao longo da história, o Coco começa a perceber que as coisas não são tão preto no branco. Existe um grupo chamado os Chapéu de Hada, que são bruxos que rejeitam as leis estabelecidas e usam de magia proibida. São eles que criaram o feitiço que petrificou a mãe de Coco. Mas será que esses bruxos são realmente vilões? Ou será que a sociedade dos bruxos está errada em esconder certos tipos de magia? A história ela faz questão de criar uma zona cinzenta, onde nem tudo é o que parece. Bom, mas não é só da história incrível e do visual impecável que eu quero falar. Witch Hat conta com um sistema de magia diferente da maioria das obras que temos hoje em dia. Nesse mangá, a magia não é conjurada através de palavras ou gestos místicos. Em vez disso, tudo é feito por meio de desenhos. Cada feitiço precisa ser desenhado em um círculo mágico com símbolos específicos. E só é ativado quando o círculo está completamente fechado. Isso é uma sacada genial por si só. Diferente da maioria dos sistemas de magia, onde os personagens só precisam dizer algumas palavras e a magia acontece, aqui existe um processo físico e lógico por trás da utilização da magia.
Mas esse sistema ele vai muito além de um simples conceito. Ele é profundamente estruturado e possui regras bem definidas, tornando a experiência do leitor muito mais imersiva. Cada feitiço é composto por 3 elementos principais: as runas, que determinam o efeito geral da magia, como magia de fogo, de vento, luz; as chaves, que definem o formato e a direção da magia, se vai ser um jato de vento, uma explosão, um escudo; e por fim, o círculo mágico. Ele precisa estar completamente fechado para que o feitiço funcione. Isso faz com que a magia em Witch Hat tenha uma lógica quase científica, em vez de algo abstrato. É como se a magia fosse um código que precisa ser escrito corretamente para funcionar. Científica, em vez de algo abstrato. É como se a magia fosse um código que precisa ser escrito corretamente para funcionar. Esse detalhe abre um mundo de possibilidades criativas. Os magos podem pré-desenhar feitiços para ativá-lo rapidamente no futuro. Pequenas alterações nos símbolos podem mudar completamente o efeito de uma magia. As magias podem ser combinadas ou aprimoradas com técnicas mais avançadas. E são essas características que levam um dos conceitos mais incríveis desse sistema. A magia pode ser ensinada a qualquer pessoa que consiga desenhar. Bom, eu poderia ficar horas aqui falando sobre o sistema de magia, mas esse não é o foco do vídeo. Caso você tenha interesse em saber mais como ele funciona, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo dedicado para explicar exatamente como esse sistema funciona. Então, se você já sentiu que o gênero de fantasia não te empolga mais com muitos, se você sente falta de um mundo que te faça sonhar e explorar novidades, se você quer um mangá que une uma arte impecável, um sistema de magia genial e personagens envolventes, então Witch Hat Atelier é uma obra que você realmente deveria ler.